Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno. Canal esse que é a voz da população e você pode participar deixando o seu joinha, né? Clicando aí no joinha, deixando o seu like e também você pode se inscrever no canal aí, né? No canal Fatos, Informações e Opiniões. E claro, né? Os amigos do comércio, né? O empresário e o empresariado pode também nos dar aquela força, né? Nós temos aqui o compromisso de passar a verdade sempre, né? E em casos de denúncia sempre apresentar algum tipo de comprovação, né? E claro, né? Nós temos aqui o compromisso de não assumimos compromisso com nenhum poder público, né? Com nenhuma prefeitura, com nenhum governo do estado, com nada, com secretaria nenhuma, né? Com Câmara, com Assembleia, enfim, né? Então nós temos aqui um canal independente trabalhando pelo povo de Ponta Porã, né? Sendo a voz da população de Ponta Porã. Vamos lá com as informações de hoje, então. Falar do quadro de prefeitos no Mato Grosso do Sul, que ainda pode ocorrer duas mudanças, né? Porque há um processo de cassação que está sendo dois, né? Um recorrendo em Nova Andradina e outro, né? Outro eu deixo você adivinhar onde é, né? Mas são dois, né? São dois. E esses processos, mas nesses números aí, né? O PSDB mantém os números de prefeitos, o MDB perdeu, né? O número de prefeituras e o PSD se aproxima aí, né? do PL. O PL fez 5 prefeitos nessa última eleição, né? A cassação de mandatos com eleições suplementares e a troca de partido de chefe de poder executivo reeleito mudaram o quadro de prefeitos por partido aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O PSDB teve prefeito cassado, mas conquistou outro município e manteve a hegemonia e números de prefeitos, né? O partido que corre risco de perder todo mundo elegeu 44 prefeitos no ano passado, mas perdeu com a cassação de Álvaro Urti em Bandeirantes. Mas o partido venceu a eleição suplementar em Paranhos, né? Com Hélio Acosta do PSDB e manteve o mesmo número. O PSDB corre risco de perder mais um prefeito por conta de cassação. O prefeito de Nova Andradina, Leandro Fedossi, do PSDB, ele foi cassado em primeira instância e recorre ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul para reverter tal decisão. O MDB foi o mais prejudicado, porque perdeu a prefeitura de Paranhos com a cassação de Eliomar Clabundi do partido, do MDB, né? E na suplementar acabou não lançando o candidato. O partido disputou em Bandeirantes, mas perdeu com Tatiane Miyazato. Soma-se essa baixa aí em Bandeirantes, né? A saída do prefeito reeleito em Rio Brilhante, Lucas Foroni, que se mudou para o Partido Progressista. O PSD, que elegeu 3 prefeitos no ano passado e conquistou a suplementar em Bandeirantes, com Celso Abrantes, chegou a 4 prefeituras, ficando apenas uma, né? A um aí do Partido Liberal, que fez 5 prefeitos no ano passado. Atualmente, na atualidade, né? O PSDB lidera o número de prefeitos aqui no estado, com 44 prefeitos, seguido pelo PP com 17, MDB tem 8, o PSD 4, né? O PL tem 5 e o PSD tem 4. O PSB tem um eleito, né? Foi um eleito na eleição passada. É essa situação, né? De números de prefeituras por partido no Mato Grosso do Sul, onde o PSDB lidera, com 44 prefeitos. O PL, né? O MDB tem 17 e o PL tem 5. Essa é a situação atual, né, das prefeituras em Mato Grosso do Sul. Voltando a falar do assunto de Trump, que não se fala em outra coisa no Brasil, depois da mensagem que o Trump mandou em apoio a Jair Bolsonaro, né? E aí tá todo mundo repercutindo, uns preocupados, outros dizendo que não estão preocupados, mas estão. O STF está calado, ninguém se manifestou, né? Mas a questão é que está na mesa, né, do presidente Donald Trump as sanções que serão impostas ao ministro e a alguns políticos, né? Ministro e algumas outras figuras. Não vai ficar, né, só no ministro. O ministro é o principal alvo por, né, ter interferido na justiça norte-americana, né? Ou ter tentado interferir, né?
Ontem, né? Ontem à tarde, né? Aliás, ontem à tarde, ontem por volta aí de 11 horas, dia 7, o presidente dos Estados Unidos publicou em sua rede social, em sua rede, né, o Truth Social, uma contundente mensagem em defesa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Né? Em suas palavras, ele disse que estará assistindo às caças às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. E a declaração simples e direta ecoa com força entre os conservadores brasileiros e lança luz internacional sobre um cenário que muitos tentam esconder: o avanço de uma perseguição política sistemática contra críticos do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal. A mensagem de Trump é mais do que um gesto de solidariedade a um aliado ideológico. É um reconhecimento de que o que ocorre hoje no Brasil ultrapassa os limites da legalidade e dos princípios democráticos. E que a repressão não se restringe a Bolsonaro e sua família. Ela se alastra como uma rede de silenciamento e punição que vai do exílio de jornalistas como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e Oswaldo Eustáquio, por exemplo, até as celas frias que abrigam os presos políticos do 8 de janeiro. Sem esquecer das prisões do ex-deputado Daniel Silveira, Felipe Martins, General Braga Neto, dentre outros, muitos deles mantidos no cárcere sem julgamento justo, sem provas concretas e submetidos a um verdadeiro processo de criminalização da dissidência. Também as perseguições impostas aos filhos, né, de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro. O caso de Alan dos Santos, por exemplo, é emblemático. Jornalista independente, criador do canal Terça Livre, o Alan dos Santos foi forçado ao exílio após ser alvo de mandados de prisão e perseguição por parte do STF. Sua culpa? Denunciar os abusos do poder, criticar abertamente ministros da corte e expor com documentos e entrevistas as engrenagens por trás da narrativa dominante. Ele não está sozinho, há outros brasileiros, né? Existem outros brasileiros vivendo no exterior, que estão exilados, privados de retornar ao país por medo de prisão ou retaliação. Medo de prisão não, é certeza de prisão, né? É certeza de prisão. Pisou no Brasil, vão ser presos. Isso porque eles criticam, né, o sistema, criticam o STF, criticam o governo Lula. Isso é proibido, né? Você só não pode criticar governo, você só não pode criticar o judiciário do seu país em ditadura, né? E aqui não, aqui eles juram que não existe uma ditadura, mas você não pode falar mal do governo que aí está hoje, não pode falar mal das decisões do STF, né? São, para eles, incontestáveis, não podem ser questionados, né? E dentro do Brasil, o cenário é igualmente alarmante. Centenas de pessoas presas após os atos de 8 de janeiro de 2023 continuam sendo tratadas como inimigas do Estado. A maioria sequer teve o devido processo legal respeitado. São pais e mães de família, idosos, trabalhadores comuns que, no auge da indignação política, participaram de manifestações que rapidamente foram rotuladas como tentativa de golpe, sem que houvesse uma investigação imparcial e ampla para distinguir responsabilidades individuais, né? E Trump não é apenas um espectador distante. Sua mensagem tem um efeito simbólico e potente. Ele reconhece que o Brasil vive uma crise de liberdade. A caça às bruxas mencionada por ele não é uma metáfora vazia. É uma denúncia sobre o uso do sistema, do uso do sistema judicial, do sistema político, como instrumento, né, político, sobre o controle narrativo da mídia tradicional e sobre o cerco às vozes conservadoras. O silêncio de boa parte da comunidade internacional só amplia a gravidade do momento. É por isso que uma mensagem como a de Trump ontem reverbera, porque rompe o cerco, denuncia o que está acontecendo, denuncia o óbvio e dá voz a quem está sistematicamente calado e com medo, né? A perseguição que começou contra Bolsonaro, seus filhos e seus aliados políticos não ficará restrita a eles. Como toda tirania judicial, ela se expande. O alerta de Trump é para chamar a atenção e é um chamado de atenção do mundo. E também um aviso, né, que hoje são eles, amanhã poderá ser qualquer um que ouse discordar. O Brasil não pode continuar ignorando que há presos políticos em seu território. A coragem de dizer isso, vinda de fora, escancara a covardia de muitos que estão aqui dentro do Brasil. Essa é a verdade, né? E
A gente sabe, né? Só, só não concorda que hoje nós estamos vivendo uma ditadura do judicial já, né? Que não existe em um país democrático você não questionar autoridades, mesmo que ele parta para ofensa verbal, mesmo, né? Mesmo ele pode, ele tem esse direito em países democráticos, né? Em ditadura não, porque existe, né, os meios jurídicos legais para processar o cidadão que por acaso venha ofender alguma autoridade. Mas no caso aqui no Brasil você não precisa, né? Simplesmente você for contra o sistema e o STF, o governo não gostar e o STF também não gostar, eles já imputam crime a você que você nunca fez e pronto, acabou a conversa, você é um dos golpistas, né? Como eles dizem que, como a grande parte da imprensa também, né? Dizem que quem é hoje apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro é um apoiador da trama golpista de um golpe que nunca existiu, né? Mas é uma mensagem importante, né? E essa mensagem, como eu disse, ela está dando o que falar e ela mostra um apoio muito importante aí pro Bolsonaro, né? E os relatórios com pedidos de sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal chegaram à mesa do presidente Donald Trump, está na mesa do presidente dos Estados Unidos, né? Depois de rodarem por gabinetes em Washington, os documentos foram discutidos na semana passada em reunião na Casa Branca. De acordo com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump assumiu pessoalmente o comando da interlocução com o Brasil. Antes, esse papel era exercido pelo secretário de Estado Marco Rubio, que chegou a ameaçar Moraes com sanções por sua atuação no inquérito de 8 de janeiro e da suposta tentativa de golpe. Na verdade, ele não chegou a ameaçar ninguém, né? Ele foi perguntado se haveria sanções e ele disse que sim. Essas sanções são muito reais e poderiam acontecer a qualquer momento. Trump e sua equipe avaliam duas medidas: a aplicação de sanções com base na lei Magnitsky ou na International Emergency Economic Powers Act, o IEPA. Essa última permite restrições contra pessoas ou entidades estrangeiras que, segundo os Estados Unidos, prejudiquem a sua economia. Já a lei Magnitsky se destina a acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Integrantes do governo norte-americano afirmam que a adoção de sanções via IEPA ocorre de forma mais rápida e pode acontecer nas duas vias, né? São dois casos estudados, mas pode ocorrer pelas duas vias. As punições nos dois casos passam pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O órgão é responsável por sanções contra ameaças à segurança nacional, política externa ou economia americana. Moraes entrou no radar da Casa Branca por decisões no STF que aplicaram censura a redes sociais como o X, e ontem Trump acusou o judiciário brasileiro de perseguir Bolsonaro. Em uma publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano falou que ocorre uma caça às bruxas contra Bolsonaro, seus familiares e aliados. E essa declaração provocou a reação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Embora sem mencionar Trump, o petista também usou suas redes sociais para afirmar que o Brasil é um país soberano e que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja. Quando ele vai interferir lá no Peru, quando foi resgatar uma corrupta, né, ele não falava em soberania, né, do Peru. Essa é a situação, né, de momento. A gente tem visto aí que esse recado fez o povo do governo sentir, fez o povo do STF sentir, a grande imprensa, os lulopetistas, os jornalistas lulopetistas, né, a imprensa lulopetista tem gritado, né, contra essa decisão, essa simples mensagem aí, né, de Donald Trump. Mas, né, foi avisado, né, foi avisado de que eles estavam passando dos limites. A situação no Brasil chega a ser desesperadora, porque não se pode mais falar nada contra esse governo, não se pode mais falar nada contra o STF e suas decisões, que você vira um inimigo do sistema. E a coisa está escancarada, só não vê mesmo quem é esquerdista, quem é petista. Se bem que tem esquerdistas aí já vendo a situação, o erro que está acontecendo, né? A ditadura, porque é aquela história que a gente sempre fala, né? E que hoje está muito batido, está todo mundo repetindo a todo momento, né? Que pau que bate em Francisco, bate em Chico também.
Então, essas pessoas que estão fazendo tudo isso, né, eles vão passar, e aí vão ficar as leis. E se hoje o Francisco está apanhando, amanhã o Chico vai apanhar. Então, a hora que esses jornalistas perceberem, né, os jornalistas de esquerda perceberem que a hora que eles se sentirem incomodados com alguma coisa desse governo ou do STF, eles não vão poder reclamar, vai ser tarde. Vai ser tarde, né? Alguns estão acordando, poucos é verdade, mas alguns estão acordando. Vamos lá falar da Coop Home Office, nosso parceiro comercial que está conosco desde o dia 7 de abril, né? E que vem aí com um projeto inovador, arrojado, moderno e um novo conceito de morar e empreender bem, né? E é perfeito para você, perfeito para sua família, perfeito para você que deseja morar e empreender, né? Porque ali você vai ter à sua disposição salas comerciais e os apartamentos, né? E que são amplos e modernos e que trazem, né, para o município de Ponta Porã esse novo conceito de morar e empreender, né? É um projeto de apartamentos que são moradias, né, que são perfeitas para a sua família e excelente para os seus negócios, né? Salas comerciais, apartamentos de 43 metros quadrados a 259 metros quadrados, área de lazer completa, enfim, né? É a Coop Home Office que vem trazendo para Ponta Porã. Você passa todo dia ali na rua Deputado Aron Moreira ou passa pela Antônio João, pela Avenida Brasil e vê, né, a evolução do prédio. São 3 anos e 6 meses, né, de obra, né, e que não param. E o prédio já está em fase de conclusão. E você pode conhecer o melhor, né, o projeto, melhor a planta, porque ali na rua Deputado Aron Moreira, onde o prédio está sendo construído, na frente está a equipe Coop Home Office do plantão de vendas ali, né? Pronto para te atender da melhor forma possível. Você vai entrar no nosso plantão de vendas ali, né? No nosso estande aberto ali, né? No mercado Bom Gosto. Antes de você subir para suas compras, você no térreo já vai ver ali a maquete, né, do prédio da Coop Home Office. E já vai poder chegar ali também, ser bem atendido pelos integrantes da equipe Coop Home Office. Você vai conhecer a planta do prédio, você vai conhecer o projeto, né? Tem tudo ali, você vai ver a maquete, você vai ver como é que o prédio vai ficar. Hoje eu passei por ali, a parte, né, de entrada do prédio ali já está praticamente pronto. Agora deve realizar ali um calçamento e ele vai ganhando forma, né? E a gente vê, né, que o prédio é um prédio muito, muito moderno. Então, chega ali no nosso plantão de vendas, na rua Deputado Aron Moreira, no prédio do Supermercado Bom Gosto, converse com os nossos atendentes, com a nossa equipe, né? E você vai conhecer os planos para adquirir esses apartamentos de 43 metros a 259 metros quadrados, né? E salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? É uma perfeita moradia para você e para a sua família. É um novo conceito de morar e empreender desse prédio que está sendo construído e que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Só para lembrar também, breve, Bob's em Ponta Porã, né? Nós estaremos acompanhando aí que em breve, né? Nós teremos aí a loja Bob's Ponta Porã, né? Já quase pronto, daqui a pouco devem marcar a inauguração, né? E o pessoal vai ter aí à sua disposição o Bob's Ponta Porã. Bom, seguindo com as informações aqui, hoje acompanhando aí as informações, né, da política brasileira, me deparei ali com um artigo do advogado Milton Córdova Júnior, né? Ele que está sempre publicando artigos importantes no Jornal da Cidade Online, e ele escreveu o seguinte hoje, né? Ele diz que o delírio do governo insistindo na briga pela aprovação do IOF, apelidado de taxação dos super ricos, e que é verdade, né? Novamente o PT com aquela ladainha de rico contra pobre, de luta de classes, né? E jogando pobres contra ricos, isso é uma coisa nojenta, né?
E esse delírio, segundo o Córdova, né, dessa briga pela aprovação do IOF, que eles estão chamando aí de taxação dos super ricos, compensando aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, dando seguimento à maior operação de compra de votos da história camuflada de ações sociais, que começou com o aumento do Bolsa Família. Depois vieram o pé de meia, aumento do auxílio gás, isenção do pagamento da conta de luz. A lista da farra eleitoral é longa, mas agora o governo insiste perigosamente na divisão do país, inaugurada por Lula em 2003, né? Começou com essa historinha de rico contra pobre lá em 2003, e um monte de pobre caiu nessa história, né? Caiu nessa história, eles estão ferrando o pobre desde 2003, e com esse famoso nós contra eles, né? O novo discurso é jogar os pobres contra os ricos, mais uma vez, potencializando conflitos entre as classes e colocando em risco a segurança interna do país. Estamos diante de um evidente crime de responsabilidade do presidente da República, nos termos da Constituição, artigo 85, artigo 4º, que determina o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a segurança interna do país. E conforme o artigo 51, inciso 1, né, cabe à Câmara dos Deputados instaurar processo contra Lula antes que seja tarde demais, enquanto ainda existe um pouco de Brasil. A coisa tá feia, né? Não tá fácil, não. A gente vê essas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e infelizmente, são poucos, a minoria, mas infelizmente ainda tem gente que não conseguiu acordar para a vida do que está acontecendo aqui no nosso país, né? Debaixo do nariz. E outra coisa muito ruim que tem acontecido no Brasil é que cada vez mais o povo se acovarda. Sabe do que está acontecendo e se acovarda. Não há uma situação de decisão por parte do povo em relação a acordar, exigir que os seus candidatos, os seus políticos eleitos, os seus representantes partam para cima desses desmandos absurdos que estão acontecendo no Brasil, né? E a gente vê que a cada dia que passa, quem é pobre vai conseguindo cada dia menos comprar coisas, né, para casa. Comida, por exemplo, tá tudo caro, tá tudo ficando muito caro. Se não fosse as promoções dos supermercados aí, pobre não tava mais comendo. Tem gente passando fome. A coisa tá séria. Aumentou o número de pessoas passando fome no Brasil, né? As pessoas não estão conseguindo comprar. O que se comprava no ano passado com R$ 100 não compra mais esse ano. Então, diminuiu. O pai de família não consegue mais levar o que ele levava antes, né, para casa, né, para sustentar a sua família. Tá complicado e a coisa vai ficando pior, né? E não se pode criticar esse governo, que aí já vem processo, né? Enfim, coisa não tá ficando muito boa, não. A coisa não tá boa, né? Ela tá ficando pior do que já tá. Quem não está pior e sempre está bem trabalhando ao lado do produtor é a Solo Forte, que tem profissionais experientes e dedicados. A Solo Forte é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão com foco em manejo para alta produtividade das lavouras, composta por profissionais experientes com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte colabora estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para aumentar, para melhorar a produtividade e alcançar grandes resultados juntos. Também a Solo Forte tem uma equipe várias equipes, né, que está constantemente presente no campo, o que garante um acompanhamento de perto, próximo, personalizado de cada lavoura. E os profissionais da Solo Forte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando riscos e protegendo os investimentos dos clientes Solo Forte. E claro, né, os profissionais da Solo Forte, a Solo Forte utiliza tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar, para melhorar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte que está conosco aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões desde dezembro
do ano passado, né? Que nos tem ajudado bastante aqui. E você se lembra daquele professor que no final de semana falou que só guilhotina resolvia o problema, né? Da exposição, né? Da filha de Roberto Justus? Pois é, ele deu uma regada, mas não quis dar muito braço a torcer, não, né? Mas o professor da Universidade Federal, aposentado, né? Diga-se de passagem, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Marcos Dantas Loureiro, arregou ao tentar esclarecer o ataque covarde que fez contra a família do empresário Roberto Justus. O professor usou a palavra guilhotina em relação à família de Justus, o que levou o empresário a acionar sua equipe jurídica. Em carta pública, o professor explicou que o termo foi utilizado como uma metáfora histórica para denunciar as desigualdades sociais extremas, né? Mas ele não falou nada da Erika Hilton, né, a deputada federal, que apareceu com uma bolsa de 24 mil reais. Isso ele não falou, né? Não falou em guilhotina, né? E, segundo ele escreveu, uma referência simbólica a um evento dramático, mesmo trágico, que marcou para sempre a história da humanidade. Vai tentar tirar o dele da reta. Ele apagou, né? Ele apagou o post, mas printaram, né? E não foi só ele, não. Teve mais pessoas que falaram em morte para a criança, né? O Roberto Justus não minimizou a gravidade da fala e em resposta ele declarou o seguinte: eu tenho muita pena dessa gente que tem um amargor desse tamanho no coração e tem uma maldade tão grande. A sua esposa Ana Paula Siebert também comentou o caso, dizendo que isso é instigar a morte, o ódio, e é inaceitável. Realmente inaceitável, né? E o Gilmar Palusa, né? Sabe quanto custou aos cofres públicos o Gilmar Palusa lá em Portugal? Que, aliás, agora o Chega, que é o partido de direita lá, vai fazer uma investigação, né? Na situação do Gilmar Mendes, ministro do STF aqui no Brasil. Ele tem por lá uma faculdade, mas parece que a sua paz chegou ao fim por lá, né? E a participação de ao menos 36 parlamentares na edição deste ano do Fórum de Lisboa deve custar mais de 760 mil reais aos cofres públicos, aos cofres da Câmara e do Senado. O evento, apelidado de Gilmar Palusa, foi idealizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e ocorreu na capital de Portugal na semana passada. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, presidido por Francisco Mendes, filho de Gilmar Mendes. Também participaram da organização a FGV e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a Fundação Getúlio Vargas, né? Segundo dados públicos, os custos das passagens variaram de R$ 4.700 a R$ 41.100. Já os valores das diárias, que cobrem hospedagem, alimentação e transporte local, ficaram R$ 5.900, entre R$ 5.900 e R$ 21.600. Os valores ainda podem sofrer alterações, porque os parlamentares podem devolver parte das diárias ou solicitar o reembolso das passagens. Do total de 30 deputados federais, 6 senadores com despesas pagas pelo Congresso, só 11 participaram da programação oficial do fórum como palestrantes. Outros parlamentares também estiveram presentes, mas usaram recursos próprios ou voos de aliados e não tiveram os gastos reembolsados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, usou um avião da Força Aérea Brasileira e levou outros parlamentares com ele, né? Segundo o jornal o Globo, e a Câmara não divulgou os nomes dos acompanhantes. E vamos falar aqui, antes de irmos para parte esportiva, né? Não deu o Fluminense, não deu. Antes de ir para a parte esportiva, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas, nossa nova parceira aqui, que está conosco aí já há 3 semanas, né? E é a representante da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, que está presente em mais de 12 países, né? E a Eurofilt tem aqui na Futura Soluções Agrícolas a sua distribuidora oficial para o Mato Grosso do Sul. A Futura Soluções Agrícolas, que trabalha ao lado do homem do campo, né? Levando soluções sempre que o homem do campo precisar. Trabalha também
com máquinas e implementos agrícolas e vendas de imóveis rurais e urbanos. Fica localizado ali na Rua Lindo Amaral Cardinal, né? Ao lado praticamente da BR-463, a Futura Soluções Agrícolas, que está sempre trabalhando ao lado do homem do campo, aqui na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. E também a Conveniência Baturité, ali na Rua Baltazar Saldanha, do nosso amigo Carlinhos Dalzacker. A Conveniência Baturité fica na frente, né, da GESUL, na divisa ali, já praticamente com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Então você que gosta de uma cervejinha gelada, ambiente bom, é só chegar na Conveniência Baturité. Não gosta de cerveja ou acha que tá bom para um vinho, beleza, toma um vinho também. Tem uísque e outras bebidas destiladas. E tem uma cachaçinha de Minas lá, para quem gosta, né? Cachaça de alambique, pinga de alambique, assim, uma dose única, né? E que está fazendo muito sucesso lá na Conveniência Baturité. Para criançada tem bolos, tem doces, tem salgados, né? Para você que não gosta de bebida alcoólica, refrigerantes, sucos naturais, e aqueles que não gostam de enfrentar filas de supermercado, tem ali uma conveniência muito surtida, que é a Conveniência Baturité. Com certeza você vai encontrar lá o que você precisa e evitar, assim, as filas dos grandes supermercados. E não deu pro Fluminense. O Fluminense jogou hoje contra o Chelsea, 2-0. O Chelsea foi muito superior, né? O Fluminense até teve alguns lampejos aí, mas não teve jeito, muito superior, um gol no primeiro tempo, outro no segundo tempo, e resolvida a questão. O Chelsea podia até ter jogado apertado mais, vencido por mais, mas jogou tranquilo, né? E venceu o Fluminense. De qualquer forma, o Fluminense está de parabéns, né? Porque o futebol brasileiro entrou nessa competição desacreditado, né? Mas há que mostrar que há como acreditar na força do futebol brasileiro. É um pouco mais de organização. É muito desorganizado o futebol brasileiro. Se tivesse organização, realmente hoje era uma potência, né? Falando em futebol. Mas está de parabéns, sim, o Fluminense, porque chegou até as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. E amanhã, às 15 horas, tem a outra semifinal. O Paris Saint-Germain joga contra o Real Madrid para ver quem enfrenta na final o Chelsea, né? Nesse primeiro Copa do Mundo de Clubes, aí, nesse formato, né? E aqui por Ponta Porã, 17ª Copa Master de Futebol Suíço, tivemos no sábado o Amigos da Fronteira e o Aliança Aeroporto empatando em 3-3. O Planalto foi derrotado pelo Sporting La Luz 3-0. O Sport Cometa foi derrotado pela Moca Seniors 4-3. O Tereré ganhou do IP Master por 1-0. A Copa Fronteira recebeu 2 jogos, né? E o Tereré recebeu o jogo lá de onde o Tereré está sediando, né? E o Tereré venceu em casa o IP Master. E no campo do Veteranos, o Boca Master fez 6-1 no Arsenal. E o Veteranos ganhou do Sport TBT por 2-1, né? Não, 2-0. 2-0. Lá na Itamaraty nós tivemos a primeira rodada da 8ª Copa Integração dos Assentamentos de Futebol Suíço. Lá no campo 1 da sede, o Força Jovem ganhou do Amigos FC 2-0 e o Itamaratiense ganhou do Vale Verde por 3-1. No campo 2 da sede, o Nova Era ganhou do Boa Esperança 1-0. Metal Soldas fez 2-0 no Juventude. O RP Sementes ganhou do Nova União FC por 3-2, né? E o Joaquim das Neves foi derrotado pela FAF por 1-0. Folgou aí unidos na rodada, né? E aí amanhã a gente vai passar a próxima rodada tanto da Copa dos 40 como também da Copa lá da Integração dos Assentamentos no distrito de Nova Itamaraty. São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, né? Aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com mais informações.